Bom dia a todos. Cumprimento aos presentes, aos colegas, aos nossos colegas também convocados, estão aqui hoje para o nosso julgamento. E nosso doutor Silvio, procurador de Justiça. Essa é a nossa primeira sessão da Câmara presencial de 2023. Desejamos a todos um ano de sucesso, de êxito e de bons trabalhos também. Tudo com saúde, como gostamos, como precisamos. Declaro aberta a sessão. Com a proteção de Deus, vamos realizar os julgamentos previstos para hoje. Inicio comunicando que os processos de relatoria do embargador Vigílio, com sustentação oral, não poderão ser julgados. O desembargador se encontra de férias. Os processos serão julgados na próxima sessão presencial, que ele estará de volta. Tem alguns processos que dependem de ampliação de quórum e, quando forem chamados, verificaremos se há quórum suficiente para julgá-los. Iniciamos então com o processo de número 7, que é a apelação 010-3266-17, de relatoria da desembargadora Zeneide Expresso Cabral Limitada, Letícia Ferreira dos Santos. Esse processo é um dos que dependem de ampliação de quórum. Já tivemos o início do julgamento e houve divergência. Então, penso que temos os 5 julgadores para hoje já? Não, né? Ainda está faltando um, doutor. Então, ainda não é a vez de nós julgarmos. No número 8 também precisa de ampliação de quórum. Vamos aguardar. Se chegar, aguardar. A gente vai receber a comunicação do desembargador convocado, se ele confirmar a presença. Tá. O número 9 é o agravo de instrumentos 080, 17, 17 e 16. Relatoria desembargadora Zeneide, DIM, Comércio do Vestuário Limitado, ME e outros, e Veríssimos Filho Empreendimento Limitada. Algum advogado para fazer sustentação oral? Nenhum advogado presente ou por videoconferência. Processo considerado julgado. Número 10. Apelação 085 50 11 20. Jeová Alves da Costa e outros, de Unimed Natal, Sociedade Cooperativa Médica, relatora desembargadora Maria Zeneide. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Bom dia, excelência. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos sim. Murilo Mariz, pela Unimed Natal. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor Murilo. Pode iniciar. Bom dia. Bom dia, excelências. Iniciar desejando um feliz ano novo de atividades na Câmara Civil. Saúdo o presidente dessa Câmara e de todos os demais desembargadores. Buscarei ser o mais breve possível, tratando do que merece destaque em relação a esse processo. Trata-se de uma situação peculiar, embora o tema geral envolva a discussão sobre a obrigatoriedade ou não de cobertura de medicamento não constante no rol de procedimento da ANS, que é uma matéria já discutida e que a segunda sessão civil do STJ já definiu como uma regra da sua taxatividade, salvo as exceções previstas na própria decisão. Contudo, esse processo se tratar de uma doença bastante rara, uma situação não tão peculiar e corriqueira, e que gera um impacto extremamente maléfico do ponto de vista de equilíbrio contratual para as operadoras. O apelado, o senhor Jeová, ele foi diagnosticado com a doença denominada HPN, hemoglobinuria inúria paroxística noturna. E, segundo consta dos autos do tratamento para essa doença, seria a utilização
de uma medicação chamada Soliris, ou eculizumab, no nome técnico. E essa medicação, ela vem sendo corriqueiramente fornecida pelo SUS, se não de maneira espontânea, mas mediante dezenas de ações judiciais, pesquisando em diversos tribunais, no próprio STJ. Essa medicação, ela é fornecida pelo SUS como regra. Isso por uma questão muito óbvia. O fato de não constar no rol do procedimento da ANS decorre, na realidade, do fato de que a cobertura à saúde e a medicamentos necessários para a manutenção do direito à saúde, ela é constitucionalmente prevista como uma obrigação universal do Estado. E apenas de forma suplementar, as operadoras de plano de saúde têm essa obrigação. A forma de determinar essa suplementariedade está prevista na própria norma, no artigo 10, parágrafo 4º, que estabelece, da Lei 9656 do Plano de Saúde, estabelece que caberá à ANS regulamentar quais procedimentos e a forma como os procedimentos deverão ser cobertos. E é a partir dessa regulamentação e dessa previsão constitucional de suplementariedade que as operadoras de plano de saúde organizam toda a sua estrutura financeira atuarial. A partir do momento em que se determina a cobertura de um procedimento ou de uma medicação que não está prevista e que gerará um impacto absurdo, vou mencionar alguns valores aqui para chamar a atenção de Vossas Excelências, isso causa um desequilíbrio e, em larga escala, uma necessidade de repasse desses valores para os próprios usuários, gerando acréscimos nas mensalidades que tornarão, em certa monta, em algum momento, praticamente impossível para a grande maioria da população aderir ou ser usuário de plano de saúde. Chamando a atenção que em 2022 o reajuste chegou a 18%, foi o recorde de reajuste da ANS. E a tendência é que haja cada vez mais percentuais elevados de reajuste em razão desses procedimentos elevadíssimos em restrição de valores previstos nos cálculos atuariais. Para Vossa Excelência terem uma ideia, eu encaminhei anexo aos memoriais uma planilha dos gastos que a Unimed já teve com esse medicamento. A liminar foi deferida em 2019 e de lá para cá já houve um custo somente com esse paciente e essa medicação não previsto nos cálculos da operadora, no montante de R$ 6.627.000. É um custo médio mensal de R$ 190.000 e um custo anual de R$ 2.200.000, somente com esse paciente em uma medicação que não é de custeio obrigatório. O descompasso financeiro em relação a isso é muito pesado para a operadora, gera dificuldades, gera uma série de problemas que precisam ser analisados. E foi esse um dos elementos que o STJ apreciou no recurso especial 1886-929 e definiu a fixação da tese que o rol, em regra, é taxativo. E, com base nisso, gerou uma expectativa jurídica para que as operadoras pudessem, mais uma vez e de forma conclusiva, realizar seus cálculos atuariais baseados naquilo que a ANS considera como sendo de cobertura obrigatória. Merece destaque, excelências, para finalizar, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina recentemente teve a oportunidade de apreciar exatamente a mesma questão. Paciente portador dessa mesma doença, HPN, indicação de utilização dessa mesma medicação Soliris, negativa pela operadora de plano de saúde pela mesma fundamentação, ausência de previsão no rol da ANS. E na oportunidade, o Tribunal de Santa Catarina decidiu, eu peço vênia para ler rapidamente aqui apenas parte da ementa, decidiu com a seguinte fundamentação: de regra,
os medicamentos destinados ao tratamento de determinadas patologias, quando não previsto no rol da ANS ou quando excluídos contratualmente, desobriga a operadora de saúde ao respectivo fornecimento, devendo o paciente recorrer ao sistema público de saúde, observando-se as normas próprias quando se tratar de produto de alto custo. Esse acórdão é do ano de 2021 e foi apreciado pelo STJ através de recurso especial interposto, e o relator, na oportunidade, aplicou inclusive a súmula 83, entendendo que essa matéria já é uma matéria consolidada no STJ, o entendimento da Corte, e aplicou essa súmula. Tenho que ser honesto e deixar claro que dessa decisão houve recurso e ainda não houve encerramento do processo. Mas há claramente o entendimento dos tribunais, e aí nesse caso eu trago do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque se trata da mesma questão ora discutida. E o entendimento firmado levou em consideração justamente os elementos que a Unimed utiliza para justificar a sua negativa e a não obrigatoriedade de sua cobertura. Nos dá a oportunidade dos autos, como ora se faz, apontou-se o elevado custo do medicamento, o descompasso entre o que o usuário paga em termos de mensalidade e as despesas decorrentes, e isso foi reconhecido pelo tribunal com base no entendimento atualizado e firmado pelo STJ. Então, o que se busca nesse presente momento não é deixar o paciente, o usuário, sem nenhum tipo de cobertura ou entregue à própria sorte, mas sim que se busque a via correta, com base no artigo 96 da Constituição Federal, que se busque universal através do poder público e não transferindo a responsabilidade para o plano de saúde, que terá uma despesa completamente desproporcional a tudo aquilo que é receber contra prestação, o que, ao final, gerará um impacto financeiro, e se esse tipo de demanda continua sendo deferida pelo juiz, em algum momento as operadoras não terão condições de absorver essas despesas ou terão que transferi-las integralmente para os usuários através de suas mensalidades, que não é interessante para ninguém. Então, Excelência, o que se pede é justamente a reforma da sentença para que se reconheça que não há obrigatoriedade no fornecimento dessa medicação. Uma última ressalva: o paciente tem aproximadamente 54 anos, 55 anos, e essa é uma medicação que vai ser usada enquanto ele estiver vivo. Então, esse custo que hoje está em R$6.627.000, ele se tornará a médio e longo prazo, espera-se que o paciente sobreviva ainda muitos anos, se tornará algo realmente impactante para a operadora e para todo o sistema de saúde que ela dispõe. Então, com base nisso, se requer o provimento da apelação interposta pela Unimed e a reforma da sentença, reconhecendo a não obrigatoriedade na sua cobertura. Agradeço a atenção e desejo um bom dia a todos. Obrigado, doutor. É apenas dizer que quando a gente faz um plano, que precisa realmente daquele plano. Esse remédio, Solíris, e a Unimed, ela costuma, né, pelo menos tem uma pessoa que precisa de uma fisioterapia na mão. Faz mais de 3 semanas que ela precisa. E espera uma autorização. Você imagina uma coisa simples, mas ela faz tudo complicado. E esse remédio, Solíris, que é para tratar desse HPN, esse tratamento deve ser administrado pelo médico ou outro profissional de saúde habilitado. E o medicamento deve ser preparado para administração por um profissional, como eu já disse, utilizando técnica asséptica. Ele é ministrado por infusão intravenosa durante 25 a 45 minutos e o paciente deve ficar sob observação durante 1 hora após a infusão. É óbvio que, naturalmente, não pode ficar em casa uma administração de um remédio que tem esse detalhe.
Então eu insisto no meu voto, nos termos postos aí para Vossas Excelências. Ok, desembargadora. Meu voto é divergente de Vossa Excelência por outras razões. É que esses temas sempre têm trazido grandes debates aqui para nós julgadores e alguns argumentos são colocados. Um deles é de quando o medicamento é ministrado de uso domiciliar, não seria custeado pelos planos de saúde. Esse argumento não se aplica a esse caso porque esse medicamento é ministrado em ambiente hospitalar por profissionais especializados no procedimento. Então esse argumento eu não utilizo para aplicar aqui. Meu argumento de divergência nesse caso é o aspecto jurídico, que é a regulamentação. A agência, a ANS, regulamenta e autoriza o uso de medicamentos que põe naquela lista. Quando o STJ decidiu que o rol da ANS é taxativo, com aquelas exceções previstas na lei ou em algumas situações diferenciadas, não incluiu esta. Então, para fornecer esse medicamento que não está na lista, seria a obrigação do SUS, do Serviço Público de Saúde, independentemente do valor. O advogado fez referência ao alto custo do medicamento. Não me impressionou o alto custo. Se ele estiver dentro da responsabilidade do plano, o plano tem que arcar, porque se a norma diz que o medicamento é de responsabilidade da operadora, o medicamento pode ser de preço alto ou baixo. Para mim, a repercussão financeira não seria o fundamento para negar o atendimento por conta do provável prejuízo do alto custo que representaria para a operadora do plano de saúde. Assim como não podemos ter aqui em consideração valores, porque quando o medicamento é de valor irrisório, não haveria aí, digamos, uma média de compensar, então eu não entro nessa discussão financeira. Minha argumentação contrária é só com base no que o STJ definiu. O rol de procedimentos e de medicamentos da ANS é taxativo. Nós temos o que a ANS credencia, autoriza, e o que a lei autoriza. Por exemplo, nos casos de tratamento oncológico, a lei diz que a medicação, independentemente se usa domiciliar ou em ambiente hospitalar, é responsabilidade do plano de saúde. E nas diversas situações que a legislação especifica. Nesse caso em que o medicamento não está no rol da ANS, não podemos dizer que a responsabilidade de fornecer é do plano. O paciente tem que postular isso ao Estado, à União, ao município, ao setor público, que é o responsável por garantir a saúde da população nos termos da Constituição. Então, meu voto é por desprover o apelo para reconhecer que o paciente tem direito, sim. Tanto é que ele faz o tratamento em hospital público, no UOL. Só o medicamento é que ele acha que é demorado pedir ao SUS. A decisão aqui judicial para obrigar o plano de saúde toma o mesmo tempo do que a decisão para o setor público, os órgãos públicos fornecer a medicação. Tá? Demora não seria aí o que iria impedir o tratamento do paciente. Mas nem nessa discussão eu entro. Eu só quero dizer, se estivesse na responsabilidade do plano, eu votaria pela obrigação do plano fornecer. Como eu entendo que não está, meu voto é pelo desprovimento do apelo. A desembargadora Lourdes mantém o voto, aqui concordando com a relatora. Eu mantenho, Excelência, e faço um acréscimo, já fiz a anotação aqui, que seguindo o precedente desta Corte, da sessão de 21 de junho de 2022, e também de outros tribunais de Justiça do Paraná, com decisões também de 1º de novembro de 2022, recentes, e pontuando que a segunda sessão do STJ, quando decidiu
por maioria de votos pela taxatividade do rol da ANS, que foi julgado em 8 de junho de 2022, esse posicionamento ele não foi proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual não tem efeito vinculante. Portanto, eu mantenho a minha decisão acompanhando a relatoria. Veja, realmente tem o alto custo que pode pressionar e tem também a alternativa que a parte poderia postular a medicação junto ao SUS, mas no caso ele tem o plano de saúde e eu não vejo como uma exclusão nesse sentido. Ele, como consumidor, ele pode sim requerer essa medicação para o tratamento da doença que o acomete. Ok, então nós temos divergência, haverá continuidade do julgamento com ampliação de quórum. Temos, então, para o próximo... Apenas uma dúvida, licença, desculpe, presidente, apenas uma dúvida. A extensão de quórum será ainda na sessão de hoje ou agendada para a próxima sessão presencial? Olha, eu posso consultar porque nós temos agora dois julgadores, 2 embargadores presentes convocados, mas veja, eles não foram convocados para julgar este processo. Precisaria perguntá-los se eles estão habilitados, eles assistiram ao debate, se eles estão habilitados a proferir o voto agora, senão será em outra sessão com convocação específica para este processo, tá, doutor Murilo? Então, doutora Marta. Inclusive, se possível, eu até solicito que seja na próxima sessão, até para apresentar de forma mais detalhada as questões processuais. Mas como Vossa Excelência provocou, eu vou perguntar. Se eles disserem que não estão habilitados, nós julgaremos na outra sessão. Se eles disserem que ouviram o debate, entendem a matéria e têm condição de julgar, a regra também nos permite julgar na mesma sessão. Vamos começar então, doutora Marta. Excelência, me sinto habilitada sim. Doutor Eduardo, porque aí eu só vou tomar seu voto se o doutor Eduardo também estiver, senão não teremos a ampliação de quórum, não adiantaria pegar só um voto. Doutor Eduardo. Igualmente, eu me sinto habilitado. Então vamos concluir, doutor Murilo. Doutora Marta, como vota? Excelência, eu acompanho a relatoria. Dentro da fundamentação traçada por ela, acrescida pelo que colocou agora a desembargadora Lourdes. Doutor Eduardo. Eu acompanho também, mas só para feito de meditação a respeito do voto de Vossa Excelência, que realmente são fortes argumentos e que poderia ser, eu acho, pensar para o futuro, os próximos casos, ser o caso de, por exemplo, até nesse caso, ou em outro caso semelhante, fixar um prazo, a Unimed continuaria dando acolhida até desembargador Ibanez, a questão de estar ou não previsto em rol da ANS, a Unimed, o plano de saúde, vamos supor, para não falar somente da Unimed, ficaria fornecendo medicamento até, fixaria um prazo até que ele ingressasse pelos sistemas públicos de saúde, conseguisse, né, a decisão favorável, a obrigação da União, o Estado, do município fornecer, e a partir daí então a Unimed ou o plano de saúde ficaria isento, mas pelo julgamento de hoje eu acompanho integralmente o voto da relatora. Então, julgamento concluído, proclamado, recurso provido por maioria. Fico meu voto vencido. O número 11, agravo do instrumento 080 71 45 76, Mademerson Leandro da Costa e Ana Beatriz Almeida Leandro da Costa. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Estou presente, Excelência. Luísa, falo pelos agravados. Ana Beatriz e Pedro. Meu voto é pelo desprovimento. Isso aqui é um agravo interno, que negou a admissibilidade ao agravo do instrumento. Meu voto é mantendo a decisão. Vossa Excelência está de acordo? Estou. Os demais julgadores acompanham o voto de Vossa Excelência? Até agora, sim. Então, podemos proclamar? Sim, dispenso a sustentação. Obrigada. Tá. Recurso desprovido à unanimidade. O número 12 é a apelação civil, aliás, o agravo do instrumento 081 20 59 86. Bradesco Saúde S.A. e Marcelo Chianca.
sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Respondeu. Processo julgado, recurso desprovido à unanimidade. Número 13, apelação 0800-193-18, Valdenor Ferreira da Silva, Jussara Salles de Souza e outros, sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente ou por videoconferência, processo julgado, recurso não provido à unanimidade. O número 14, dependemos de convocação, doutor Eduardo. Mas vamos ver. Temos que funciona. Temos quórum, doutor Eduardo. Eu, Vossa Excelência e a doutora Marta participaremos do julgamento. É o agravo de instrumento 080 36 95 28, Zélia Maria de Araújo Mafra e Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Vamos tomar os votos. O voto do doutor Eduardo é pelo provimento do agravo. Meu voto, concordando com o voto de Vossa Excelência, doutor Eduardo. Doutora Marta. Excelência, eu peço vênia ao relator, eu vou divergir. Nessas questões envolvendo as cirurgias bucomaxilo, eu vejo o seguinte, desde a primeira instância, o que é que na primeira fase, vem com o requerimento, com a relação dos materiais e os procedimentos a serem realizados nesse tipo de cirurgia. E o que eu me deparo inicialmente é ver a extensão contratual disso. Então, veja bem, não se está aqui a dizer que o direito da agravante não se sustenta. Mas o que é que eu penso? Que nesse momento, nessa sede processual em que se encontre, é necessário que se aguarde a instrução para que seja melhor apurado quanto esses materiais e esses procedimentos requeridos frente ao contrato. Eu vejo a questão como contratual, sobretudo. Então, eu voto eu não acompanho o relator. Voto pelo desprovimento. Pelo desprovimento do agravo, mantendo a decisão, acho que da 7ª Vara Civil. Doutor Eduardo, quer se manifestar? Eu mantenho, porque a gente já vinha, decidindo, embora são bastante razoáveis as colocações da doutora Marta, mas apenas porque, para efeito de coerência com os anteriores. Tá. Então, eu concordei com o voto de Vossa Excelência, que Vossa Excelência faz a ressalva, olha, os materiais são necessários, mas o procedimento será pelo médico credenciado. Sim, porque há uma discussão aí fora do processo de que esses materiais não seriam necessários para esse tipo de procedimento. E aí não dá para nós, não temos o conhecimento técnico suficiente para dizer quais os materiais devem ser utilizados. É uma concessão limitada, mas certamente o médico credenciado ou o hospital da rede credenciada só irá usar o material necessário. Não é possível que também esteja a utilizar esse material sem a necessidade durante o procedimento. E aí Vossa Excelência faz a ressalva de que o procedimento deve ser na rede credenciada, por profissionais credenciados. Se não houver, que será por esse médico escolhido, mas ele arcará com os custos adicionais disso aí. A Unimed irá ressarcir o preço de tabela dos procedimentos. E aí a discussão sobre quanto será esse ressarcimento será numa fase posterior, que aí basicamente chegará ao que a doutora Marta vota, que é a instrução processual. Então fica como neste processo agravo, não tem ampliação de quórum, a decisão fica proclamada por maioria. A doutora Marta fica com o voto vencido. Ainda temos convocação para a doutora Marta. Assim, tem aqueles dois que dependem ainda de um julgador convocado aqui. Excelência, então eu permaneço no aguardo. Se Vossa Excelência permitir, porque caso... Quem são os convocados para aqueles dois processos?
e ele não pode vir. Então, se ele não pode vir, doutor, será adiado. Tá? Porque aí não tem quórum mesmo. Tá? E aí, doutora Marta, então, encerraria. Ficaria só o doutor Eduardo, porque ele é relator desses processos que nós vamos julgar agora, né? Bom, doutora Marta, agradecemos então. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É um prazer tê-los aqui. Obrigada. Peço licença. Número 15 é o agravo de instrumentos 080, 89, 90, 46. Maria Gorete Fernandes Rocha da Costa e Unimed Natal. Doutor Eduardo é o relator. Qual o número, excelência? Número 15. Aliás, eu disse errado, doutor. Número 15. Agravo de instrumentos 080, 87, 63, 56. Maria Helena Vieira de Melo e Juliana Dantas de Araújo e outro. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. Recurso desprovido à unanimidade. Bom dia. O número 16, aí sim, é o agravo 080, 89, 90, 46. Maria Gorete Fernandes Rocha da Costa e Unimed Natal. Ainda relatoria do Dr. Eduardo. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. Recurso provido à unanimidade. Provido, desprovido, como é que está? Deixa eu ver. Esse é aquele que está sem o acesso, né? Liberado. Que a gente viu, mas eu... Não, eu vou ler o voto porque o sistema não liberou o voto para todos nós julgadores, mas eu consegui vê-lo. E já mostrei para a assessoria de Dr. Eduardo que é possível a gente julgar, porque eu vou ler o voto aqui. Esse eu vou ler para que os julgadores entendam. Tá, então, é um agravo de instrumento em que Maria Gorete discute a decisão do juiz da 6ª Vara Civil de Natal e que indeferiu o pedido de tutela provisória. Então, o voto de Dr. Eduardo voto do Dr. Eduardo pelo provimento parcial do recurso do agravo de instrumento para autorizar o procedimento em questão, com a ressalva de que o procedimento que deve ser realizado com médicos credenciados ou não existindo, caso seja realizado pelo Dr. Pablo Estácio Farias de Castro ou algum outro não credenciado, como quer a agravante, caberá a agravante remunerá-lo e em seguida solicitar o reembolso que se dará de acordo com a tabela de honorários praticados pela operadora agravada e até o limite estabelecido por esta. Então, eu concordo com o voto do relator. A desembargadora Zeneide também. Recurso julgado provido parcialmente. O 16 provido parcialmente à unanimidade. O 17 é a apelação 080 1006 79 Cosma Damiana da Conceição, Banco Itaú BMG Consignado S.A. Relatoria Dr. Eduardo. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Aliás, processo, aqui temos divergência com relação ao valor. Falta eu proferir voto aqui neste. Dr. Eduardo vota por 4.000. A divergência de desembargadora Zeneide quanto ao valor é para 5.000, é?
6 mil. Lembra que a gente disse que houve realmente a inscrição aqui no estado? Se houver consenso, eu 6 posso. mil seria quando tivesse realmente a inscrição, e é o caso? Sim. 6 mil, e seria 4 mil para outro momento? 4 mil quando não houver inscrição, quando for só a cobrança, e 6 mil quando tiver inscrição. O doutor Eduardo poderia fazer essa correção? Posso Porque é só mudar de é 6 só proclamar. para 4. Aliás, de 4 para 6. Inscrições sim, mas a gente está ficando aí Deixa eu ver. em face da inscrição. Vamos só ver quem foi que recorreu. Ver o relatório. Foi o banco. Foi o banco. O Banco Itaú BMG consignado, é o apelante. Então a gente não pode aumentar. Tá? Ter o caso de manter a sentença. Então vai ficar, é só manter a sentença, quer dizer, em vez de ser provido parcialmente, vai desprovido. Mas se o Vossa Excelência não concluir agora, a gente proclama e será feita a correção. Proclama e o pessoal da assessoria faz os ajustes e eu assino posteriormente. Fica proclamado, então. Nesse caso será recurso desprovido do banco, vai manter os 5 mil. Uhum. Ok. Então meu voto é concordando, e aí a desembargadora irá concordar também, que ficará nos 5 mil. Correto, desembargadora Zeneide? Tá. A unanimidade, sim. O 18, apelação 081 0409 12. Banco Bradesco S.A. e outros, e Comercial Régio S.A. Doutor Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, doutor Ivanês. Marcílio Mesquita, pelo apelado Comercial Régio. Pelo apelado comercial. O voto do relator é pelo desprovimento, doutor Murilo. Doutor Marcílio, desculpa. Nesse caso, em sendo acompanhado pelos demais membros da Câmara, dispensa sim a nossa sustentação oral. Tá. Recurso desprovido à unanimidade, nos termos do voto do relator. Ok, agradeço a atenção de todos e, se é a primeira sessão do ano, desejo um 2023 de muita positividade para todos nós, sob as bênçãos de Deus. Muito obrigado, doutor Marcílio. Concluímos então os julgamentos da pauta de hoje, os que puderam ser julgados. Declaro encerrada a sessão jurisdicional e passamos à sessão administrativa. Tem alguma comunicação, alguma coisa? Então, a redação está informando aqui que temos congratulações aí pelo aniversário do esposo da desembargadora Lourdes, que ocorreu dia 19. Mas Muito essa obrigada. é a nossa primeira sessão. Obrigada. Doutor Gildo Azevedo. Gildo Azevedo. Obrigada. Temos ainda em janeiro. Aí em janeiro tem vários aniversariantes que a gente vai estar. Aderson, Amauri, Cláudio, Cornélio. Cláudio Santos. Olha quantos desembargadores tem aí no mês de janeiro. Que eu me lembrei agora, pelo menos, são esses. Se eu me lembrar até mais. Dia 13, desembargador Cláudio, 21, desembargador Amauri, né? Cornélio, eu acho que foi 14. 13. 13 foi Cláudio. Não, 13 Cláudio. O outro 16, eu acho. Foi. Por aí, mas você verifica que tem todos de janeiro. O aniversário de Cornélio também nesse período. Tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que me ajude. 16. Foi na segunda-feira. Rosa Lígia, um bocado de colega. Rosinha, Sueli. Tudo Eu em acho que, janeiro. deixa eu ver, eu acho que o do Cornélio foi.
Tem o de expedito também, é fevereiro. Ah, não, aqui é outra coisa. Mas com certeza ela é de janeiro, né? É porque mudou o celular, eu não tenho mais. Bom, mas a Leila verifica qual foi a data que eu não tenho. Eu acho que final do descartou Cláudia, dia 13, eu acho que descartou Montério, dia 16. Também, peço. Descartou Mauri, 21. Exato. E desembarcador Adécio é... Dia 6. E esposa, um atrás do outro, né? Cornélia, dia 16. Encontrei. Cornélia, dia 16. Pronto. Isso aí. Assim. Aí desembargador Amorim e desembargador Saraiva são Expedito. Pronto. Então, feitas as homenagens, desembargadora Zeneide tem a palavra para suas proposições. Agora, desembargador Daniel, nós temos o desembargador Rafael Cordeiro, que é dia 1º de fevereiro, e temos o desembargador Cristóvão, se eu não estou enganada, é 31 de janeiro. Então, É 30 ou 31, tá? acho que sim. Aí nossa sessão presencial será só o dia 7. Dia 7. Aí só temos agora dia 7, aí já é posterior. Então pode registrar as homenagens, que fazer a homenagem antecipada é melhor do que depois. É verdade. Bota os dois aí. Tá. Aí em fevereiro a gente faz o pessoal do mês de fevereiro. Tá bom. Desembargadora Zeneide. Alguma? Só satisfação de retornar no início do ano com a nossa Câmara, né? Eu registro que a gente se sente muito feliz aqui. Somos muito harmônicos e é essa harmonia que nos dá a diferença, que nos faz a diferença de outros tribunais, não só nas câmaras, mas principalmente no pleno. E aí a gente espera que trabalhemos mais, teremos muita energia para dar um retorno ao jurisdicionado que fica na ansiedade de como será julgado o seu processo. Acredito que nós trabalhamos bastante com a preocupação não só da qualidade, mas da celeridade. Então, continuemos assim e estamos sim com não só nesse momento da jurisdicional desses processos, mas também nos nossos projetos. Todos os projetos estão continuando, né? No Justiça na Praça, Justiça Escola, o Meio Ambiente, o GMF, que é um horror esse GMF, para quem está ali, né? Acho que tem que tomar conta logo quem é que vai tomar conta do GMF, porque hoje mesmo, quando eu abro o meu Zap, já tem 300 pedidos de providências que a gente tem que tomar. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, eu queria fazer um elogio a esses servidores, a esses colaboradores que estão conosco nesses projetos todos. Já temos aí uma lista, uma agenda de acontecimentos em termos de projetos, e esperamos que a gente tenha a mesma energia que a gente tem aqui dentro da Câmara, da segunda Câmara Civil e também no Pleno. E aí, homenagear já doutor Eduardo e doutora Ticiane, que acho que é dia 26, vão tomar posse lá no TRE. São dois grandes juízes e a gente está muito feliz e vamos estar lá presenciando aquele momento. Pode não, senhor presidente, só isso. Desembargadora Lourdes. Acompanho as proposições, né, com relação aos aniversariantes, e agradeço também feita em nome do meu marido pelo aniversário dele, o transcurso do dia 19, e também parabenizo ao doutor Eduardo, doutora Ticiana, pelas indicações, né, e nomeações que logo mais tomarão posse no TRE.
E também desejando que 2023 seja um ano de muitas vibrações, boas energias e muitas bênçãos aqui no nosso trabalho, nesta Câmara que estou integrando aqui, advinda lá do Ministério Público, já no 2º mês, e tudo corra bem. E que os trabalhos sejam realmente voltados para a justiça concreta em favor do jurisdicionado. A desembargadora Zeneide destacou como os debates são realizados aqui na forma harmônica, né? Parece-me que a gente tem um relacionamento pessoal muito saudável, que consegue debater e às vezes divergir sem aborrecimentos entre pessoas. O julgamento, o resultado do julgamento não me interessa, é da parte, é do advogado que deve questionar lá conforme entender. Entre nós fica a harmonia e penso que às vezes o debate é uma forma de demonstrar que nós estamos aqui para analisar com critério e conforme o entendimento de cada um. Não vejo dificuldade alguma de discordar, nem me aborreço quando os demais discordam do meu voto. Às vezes eu aprendo mais com a divergência dos colegas. E aí o resultado final é o que a maioria decidir. Afinal, quando se fala em democracia, é para entender que aqui também é democracia, o julgamento é por maioria. Às vezes até os advogados confundem que o julgamento é do relator. O relator não julga sozinho, não, mas foi o relator que decidiu assim. O julgamento do relator é só na medida liminar. No mérito, o julgamento é do colegiado e é por maioria. E às vezes alguém coloca lá, por maioria, não interessa se foi por maioria ou por minoria. O resultado válido é o proclamado. E se foi por maioria ou por unanimidade, está conforme a regra. Então só valeria o julgamento unânime? Não. O julgamento por maioria tem a mesma validade do julgamento à unanimidade. Apenas alguém pensou um pouco diferente, tem lá os argumentos contrários ou divergentes, mas não modifica o conteúdo da decisão, nem também afeta a relação pessoal dos julgadores. Eu fico muito confortável para discutir aqui, porque não sinto nenhum julgador aborrecido quando eu suscito uma divergência. Acho isso ótimo, da mesma forma que eu até gosto quando tem o debate, que eu aprendo mais, sabe? Vem uma ideia nova, vem um pensamento a mais, uma informação que eu não vi. E quando me mostram que eu não vi alguma coisa no processo, eu agradeço, porque às vezes a gente não consegue ver tudo. Aí eu olho, examino o que foi mostrado. Acho que assim é que nós devemos debater e julgar os processos que não são nossos. Nosso dever é só fazer essa análise e mostrar nosso pensamento. Fico também muito satisfeito, por isso que a gente trabalha aqui com tanto entusiasmo, tanto gosto, né, desembargadora? Porque o ambiente para nós é muito saudável. Né? Não temos aborrecimento, não saímos daqui chateados, não saímos daqui aborrecidos com nada. Muito bem, ótimo. Então, vamos continuar com esse espírito em 2023, porque nós temos muitos processos e muitos desafios aqui na Câmara para resolver. Eduardo, muito obrigado pela presença. Obrigado pelos parabéns também. Finalmente encerrou sua pauta, né? Tá certo. O Eduardo é assim, olha, ele sai de um gabinete e vai para outro. Olha. Será que ainda não tem algum aí? Não, tem no IRDR, que eu estarei amanhã. Sim, no pleno. Do pleno. Sessão civil. Tem um pleno, sessão civil. Tá. A gente se encontra amanhã. Tá bom, ótimo. Então, sucesso, doutor Eduardo, lá na sua missão no TRE. Viu? Tá certo, muito obrigado. Encerramos então a sessão de hoje, muito obrigado. Doutor Silvio, quer usar a palavra? Esquecendo aqui. Já que o senhor facultou, doutor Ibanez, eu vou aproveitar para falar da minha sensação de privilégio de compartilhar desses momentos aqui na segunda Câmara, porque depois de ouvir essas observações, doutora Zeneide, de Vossa Excelência também, eu concordo plenamente. Acho que realmente é um clima de muita harmonia e um fato que é
de extrema relevância, né? Isso que foi destacado, é uma harmonia na divergência. E essa é a harmonia, na minha opinião, essa é a harmonia mais nobre que pode existir. Porque eu acho que a civilização, né, nós, os humanos, demos um salto muito grande quando deixamos de resolver os conflitos com a violência, ou seja, eu quero isso e o outro diz eu quero aquilo, a gente resolvia com violência. Quando a gente começou a resolver com argumentos, se respeitando e continuando, né, juntos, mesmo na divergência. Eu acho que esse nós demos um grande salto e aqui, né, nós temos a possibilidade de viver esse exercício de uma forma muito plena, porque aqui na segunda Câmara a gente percebe mesmo que a divergência ocorre com muita serenidade. E isso é muito nobre. Eu me sinto privilegiado por participar desses momentos. E aproveitar também, estamos começando um novo ano, né, 2023, que seja um ano no qual as nossas expectativas mais positivas se realizem. E quando não se realizarem, que a gente seja como uma rocha, fortes, né, para resistirmos e seguirmos em frente. E aí, quando eu penso em rocha, eu penso na minha querida serra lá de Patu, então que a gente seja forte, né, como a rocha lá da Serra de Patu, que é uma rocha linda, maravilhosa, e tenhamos então todos um 2023 com muita saúde e com muita força para enfrentarmos os obstáculos que surgirão certamente no nosso caminho, porque fazem parte da natureza da vida, né? Que sejamos todos muito felizes em 2023. E eu agradeço demais a oportunidade, doutor Ivanilson. Um grande abraço. Ótimo tê-lo aqui conosco também, doutor Silvio. Com muita honra, doutor Zeneide. Eu também, muito. Olha aí. Então, obrigado a todos. Um bom dia. É o município que eu conheço que tem 2 padroeiras. É? É. Nossa Senhora dos Impossíveis, do Lima, e Nossa Senhora das Dores, exatamente, embaixo e em cima. E que tem 2 climas também. É quente embaixo, mas é frio em cima da serra. Olha aí. Por isso que ele gosta tanto, é privilegiado com isso. Ótimo. Bom dia a todos. Declaramos encerrada a sessão de hoje. Um abraço a todos.